a importância de cada um nesse contexto de ser humanos. Gênesis 2, versículo 18. Se Mateus quiser pôr aí na tela. Gênesis capítulo 2, versículo 18. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Farei uma adjuntora que esteja como diante dele. Esse versículo é um versículo que a maioria das pessoas interpreta errado. A maioria, quando lê isso aí. Veja bem, isso daí quando você vai para o hebraico, ele vai dizer que a mulher era o quê? Ela é uma ajudadora, é alguém que nasceu para ajudar. E quando você se coloca, por exemplo, diante de alguém que está te ajudando, quem é mais importante? Você que está recebendo ajuda ou quem está ajudando? Quem está ajudando. É exatamente nesse contexto que a mulher nasce. A mulher nasce para ser uma ajudadora. Então, veja bem, se a mulher nasce para ser ajudadora, ela realmente vai se destacar na vida do homem. Por quê? Vocês já perceberam que a mulher, ela é capaz de fazer 2, 3 coisas ao mesmo tempo? Quem já percebeu isso? Todo mundo percebe. Uma mulher, ela faz 2, 3 coisas ao mesmo tempo. E o homem, muitas vezes não conseguimos fazer uma sequer, né, Michel? A gente se atrapalha todo. Quando a gente procura alguma coisa nos nossos armários, por acaso, Wellington, você acha? Não. Mas tua esposa acha. Quando a gente vai, pastor, um tanto de lavar roupa, será que a gente consegue ver alguma coisa? Não, né? Mas a mulher é capaz. Aí quando você vai pilotar um avião, você é capaz? É, mas a mulher também é. Então, veja bem, a mulher, ela tem uma suma importância fundamental na vida do homem. Por isso que Provérbios 18, 22 vai dizer que o homem é abençoado quando encontra uma mulher que Deus o deu. Porque quando você encontra uma verdadeira esposa, você é um homem abençoado. Porque você encontrou algo profundo, a bênção de Deus na sua vida. Então a mulher, ela tem uma importância fundamental na vida do homem. Muitas pessoas são ignorantes, porque o cara é força bruta, muitas vezes o cara quer maltratar a mulher com palavras, com bofetadas, mas não é assim que deve se tratar as mulheres. As mulheres, Pedro vai dizer, que você deve tratar com uma louça especial, com algo que você guarda, né? Como é que é aqueles cálices que é de que mesmo? De cristal, né? A mulher é como um cristal, algo fino, profundo. Então, uma mulher realmente que conhece a Jesus vai ser como um cristal nas nossas vidas. Ela vai iluminar o restante dos nossos dias. Quando nós chegamos em casa, que encontramos uma esposa verdadeira, nós se alegramos, porque nós chegamos cansados e a nossa esposa está sempre pronta a nos receber. Amém. É isso que eu quero deixar para as mulheres que se encontram aqui essa noite. Isso seria bom para o Dia das Mulheres, né? Mas não tive a oportunidade de falar, eu vou falar hoje. O quanto com a mulher é especial na vida de um homem. E eu gostaria muito que todos os homens pudessem notar isso, entender isso e respeitar a sua mulher como ela deve ser respeitada. Amém, igreja? Agora eu vou para uma palavra que Deus me deu aqui essa semana, de ontem para cá, que o Cauê falou que ele não estava muito bem. Em primeiro lugar, eu quero dizer que não é muito fácil substituir o Cauê. Porque é um jovem inteligente e eu já estou aqui, né? Não mais inteligente, mas estou descendo escada abaixo. E ele está subindo. Então é muito difícil. Mas tem um dizer assim, que panela velha faz. Então, que Deus me dê essa oportunidade, não de fazer comida boa, mas que a palavra de Deus, ela possa, essa noite, penetrar na vida de cada um que está aqui essa noite, que o Espírito Santo de Deus ilumine a mente de cada um que veio aqui essa noite,
e receba essa palavra no nome de Jesus. Amém? Amém. Salmo 51. Todo mundo conhece. Eu vou ler o versículo 1 até o 12. Diz assim a palavra de Deus: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade. Purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei, e fiz o que os teus olhos parecem mal, para que sejas justificado quando falares, puro quando julgares. Eis que iniquidade fui formado, e em pecado concebeu a minha mãe. Eis que amas a verdade do íntimo, e no oculto me faz conhecer a sabedoria. Purifica-me com isope, e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faz-me ouvir júbilo, alegria, para que goze os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga toda a minha iniquidade. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença. Não retires de mim o teu espírito. Dá-me a alegria da salvação. Sustenta-me com o espírito voluntário. Amém. Glória a Jesus. Quando a gente se depara diante desse salmo, é algo profundo, porque Davi, ele se derrama aqui nesse momento na presença de Deus. Davi, ele se encontra totalmente decaído, se encontra em pecado, se encontra em verdadeira desgraça. Ele tinha acabado de cair, ele tinha acabado de cometer adultério, quando ele escreve esse salmo. E ele escreve esse salmo de uma maneira de arrependimento diante de Deus. E é muito importante, olha o que ele diz no versículo 1, ele diz: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Então nós estamos diante de um Deus que é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Se você entrou aqui essa noite em pecado, sabe que você tem um Deus que pode apagar os teus pecados, pode apagar as tuas transgressões. E Davi se sente dessa maneira, e Davi, ele começa a se declarar para Deus de uma maneira linda, maravilhosa, como vocês podem acompanhar na leitura da palavra de Deus. E isso me chama muita atenção, porque na época de Davi existia um cara muito forte, um cara que era considerado um dos homens mais belos da face da terra, né? Que era o rei Esaú. E Esaú, quando Esaú ele é deparado, se depara com um profeta, Deus, quando envia profeta, Deus não envia profeta para falar aquilo que você quer ouvir, mas Deus envia profeta para falar aquilo que nós precisamos ouvir. E Deus envia o profeta Samuel para falar com Esaú, e Saul vai receber a mensagem, e Saul vai se preocupar, não porque ele não tinha mais a presença de Deus, mas porque Deus disse que ia tirar todo o seu reinado.
Então Saul naquele momento se entristeceu, ele ficou irado, porque para ele não se importava com a presença de Deus, mas sim com aquele que ele estava perdendo. E quando você olha para Davi a gente se sente completamente diferente. Davi, ele não estava preocupado com aquilo que ele tinha, com o seu exército, com o seu poder, com o seu reinado. Davi se preocupou nesse momento de dizer: Senhor, não retira o teu espírito da minha vida, não me lance fora da tua presença. Então Davi estava preocupado em não ser lançado fora da presença de Deus. Aqui eu faço uma comparação com a minha vida e com a vida de todos que estão aqui. Muitas vezes nós não estamos preocupados com a presença de Deus, nós não estamos preocupados em perder a nossa salvação, nós não estamos preocupados que o Espírito Santo de Deus habite nas nossas vidas, mas nós estamos preocupados com aquilo que Deus tem para nos dar, com aquilo que Deus tem para nos oferecer. É por isso que nós andamos de acordo com o mundo quer. É por isso que nós andamos a Deus dará, como diz o outro. Eu tenho a minha própria vida, eu decido ela, mas não é assim. Você foi criado por Deus, e Davi percebe isso. E Davi, ele diz: olha, Senhor, isso que eu tenho, o reinado, o exército, todos os bens, todas as mulheres, tudo que ele tinha, ele diz: isso para mim não importa. O que importa agora, Senhor, é que a tua misericórdia não me lance fora da tua presença. Porque foi cantado aqui essa noite: não vale a pena você ter nada nesse mundo, você ganhar nada nesse mundo, se a presença de Deus não é com você na tua vida. Nada. E a gente percebe aí que Davi teve uma caminhada, e muitos falam assim: Davi caiu quando ele pecou contra Betseba. Na realidade não é verdade isso daí. O homem, ele não cai dia com a noite. O homem, ele cai na sua caminhada. O homem não tropeça em uma pedra grande para ele cair, ele tropeça em pedras pequenas. Ele cai dia após dia. Nós deixamos de vir na igreja, nós deixamos de orar, nós deixamos de confiar no Senhor, e nós começamos a confiar nas nossas próprias inteligências, e nós começamos a cair na nossa caminhada. E Davi, ele começou a fazer isso. Preste atenção. Houve um homem que foi considerado o homem mais forte da face da terra: Sansão. Sansão, ele é tomado por Deus para ser aquele cara que ia realmente dominar Israel, que ia livrar o povo de Israel da mão dos filisteus e todos aqueles que se levantassem contra o povo de Israel. Mas Sansão, ele não entendeu isso completamente, aquilo que Deus queria na sua vida. E ele começa essa caminhada vencendo várias batalhas, que nem você já conhece a história. Mas Sansão, ele chega ao ponto que ele entrega o seu coração a alguém a qual Deus tinha proibido a ele de se misturar com o povo de outra nação. E ele, em um dia, ele se revela o poder da sua força, e é cortado os seus cabelos. E quando o povo filisteu vem para pegar Sansão, ele se levanta, ele disse: mais uma batalha vencida. Porém, ele não sabia que a presença de Deus já não estava mais sobre a vida dele, e ele foi pego. Ele foi vazado os seus 2 olhos, e ele passou por algo terrível, que não deveria passar. E eu creio que muitas vezes nós passamos por situações tão difíceis, porque nós já não estamos mais na presença de Deus. Nós dizemos que temos Deus,
Nós falamos que acreditamos em Deus, mas há muito tempo nós deixamos de orar, nós deixamos de vigiar, nós deixamos de estar na presença de Deus e acontecem coisas terríveis nas nossas vidas. Então Davi, ele estava caminhando, não mais como aquele garoto que ele era no princípio. Davi agora ele caminha como rei. Davi caminha como rei. Davi tem toda a autoridade diante dele. Ele domina todo o seu reinado. E o que é que Davi faz? Davi, ele, em vez de estar cuidando realmente do seu reinado, de estar cuidando do propósito que Deus deu para ele agora ele manda o seu exército ir à guerra. E ele fica em casa. Ele fica desfrutando, se deleitando das coisas que Deus abençoou a vida dele. Deus não abençoou Davi para ser daquela maneira. Então Davi, quando ele começa a fazer isso, ele se depara uma certa manhã com uma mulher muito bela, tomando banho, e ele começa a fazer o quê? Enviar mensagens para aquela mulher. E envia várias mensagens, até que ele o detém. E naquele momento, o Espírito Santo de Deus já não estava mais com Davi. O próprio Deus tinha se afastado da vida dele. Porque quando você tem Deus na sua vida, você não deixa aqueles que te amam, aqueles que estão ao teu redor, e você faz investir em cima de outras pessoas. Presta bem atenção nisso. Você não faz. Quando você tem o Espírito Santo de Deus, você tem os olhos voltados para aqueles que vivem ao teu lado, para aqueles que deram a vida, estão dando a vida para com você. E muita gente está fazendo isso. Está deixando a sua família, está indo lá fora buscar aventura. E Davi fez isso. E ele não só fez isso, como ele não só adulterou, como ele mandou matar o marido daquela mulher. Pecado do triplo. Então Davi estava vivendo uma vida completamente da maneira que o diabo gosta. Porque quando você, preste bem atenção nisso, quando você não tem a presença de Deus na tua vida, você tem a presença do adversário na sua vida. Como assim, pastor? Você está dizendo que eu tenho a presença do diabo? É que é assim. O diabo, ele te joga confetes hoje, te joga amanhã e você não percebe. E vai. O diabo, ele não é bobo para chegar de uma vez em você. Ele lança pétalas, hoje, aqui, até você chegar o dia que você vai cair. E quando você cai, a queda é tão grande que só a misericórdia de Deus para nos levantar nessa situação. E Davi, ele pega e ele começa a viver uma vida da maneira dele, até que um dia o Criador se levanta do seu trono e envia um profeta para falar com Davi. E o profeta chega diante de Davi, e o profeta, ele não vem para trazer palavras que seja para me agradar, mas vem para me corrigir. E o profeta chega diante de Davi e diz: Senhor, eu tenho algo para que o Senhor possa esclarecer aos olhos de Deus. E Davi, como um homem muito importante, ele disse: pode falar, mestre. E aquele profeta, ele disse: olha, eu conheci uma história, uma causa, que vindo um viajante
repousar na casa do seu senhor. E esse seu senhor tinha várias ovelhas. E tinha um senhor que tinha apenas uma ovelha. E esse senhor pegou essa ovelha, a única que ele tinha, matou e serviu para esse moço que estava viajando. E Davi, naquele momento, assim como vive o Senhor, esse homem merece morrer. E é muito fácil quando a gente ouve essa palavra, porque muitas vezes nós se levantamos justamente para apontar o dedo para as pessoas que muitas vezes nos fazem alguma coisa de mal. Vocês perceberam isso? Nós apontamos muitas vezes, é fácil apontar para a vida do pastor, para a vida do Hélio, para a vida do Cauê, para a vida do Mateus e dizer: olha, eles não estão sendo como eu gostaria de ser. Eu gostaria que fosse assim, eu gostaria que fosse tal. Mas o problema é, como é que nós olhamos apontamos para nós mesmos, em vez de apontar para a vida do próximo e dizer assim: eu preciso me corrigir, eu estou distante de Deus, eu pequei contra o Senhor, eu adulterei, eu tenho faltado ao culto, eu não tenho ido, abasta a minha unha doer, eu já não estou lá, abasta surgir qualquer tipo de problema, eu não vou ao culto, porque existe algo mais importante lá fora do que a presença de Deus na minha vida. Quantas vezes nós temos se colocado dessa maneira? Quantas vezes? Quantas vezes a gente vê pessoas trocando a presença de Deus por aquilo que temos, por aquilo que conquistamos? É por isso que Jesus disse assim: olha, é mais fácil um homem passar por, sei lá, um elefante passar por um camelo passar por um buraco com agulha, de que aqueles que têm bem e confiam nele se salvar. Porque muitas vezes nós confiamos nas coisas que ganhamos. Muitas vezes nós queremos ganhar dinheiro a mais. Muitas vezes nós buscamos conquista, mas nada disso vale a pena se você não tiver a presença de Deus na sua vida. Não vai valer a pena. Nada. Nada vale. E o profeta disse: esse homem é tu, Davi. E quando esse profeta diz que esse homem é tu, ele se derrama, cai a escama do seu rosto, e ele começa agora a escrever esse salmo, ele começa a se declarar: Senhor, tenha misericórdia de mim. Eu pequei, Senhor, eu não pequei contra fulano, contra ciclano, eu não pequei, não foi contra Betsaba, não foi contra Golias, eu pequei, Senhor, somente contra ti, Senhor, eu pequei. Quantas vezes nós temos de coragem de olhar para nossas vidas e dizer assim: olha, eu pequei, eu estou pecando diante de ti, Senhor, me perdoa, tenha misericórdia da vida, muda a minha vida, Senhor, porque o que eu estou fazendo não é correto, o que eu estou fazendo, Senhor, eu estou perdendo a minha salvação. Será que alguém tem coragem de orar dessa maneira? Ore dessa maneira. Ore, lembre disso, que muita gente tem caminhado e Deus já não está mais na sua vida. O Espírito Santo de Deus já se afastou da tua vida. E você pensa que você está salvo, mas você não está. E Davi, ele começa a orar, e ele começa completamente chorando. Eu acredito que ele escreveu esse salmo chorando, arrependido, e ele diz: Senhor, tenha misericórdia. Tenha misericórdia, lembra-te de mim, não me lances fora da tua presença, não retire o teu espírito de mim, torna-me dar alegria da tua salvação. Amém. Glória a Deus. Eu não sei quantos tem aqui que tem a alegria da salvação, mas ser salvo
é a coisa mais importante que o homem pode desejar. Eu tenho lá em Lucas, né, que Jesus, olha, vocês estão se alegrando com tantas coisas. Vocês viram que Satanás, eles caem quando vocês pregam a palavra. Vocês viram que todos sujeitam ao teu nome, todos os demônios sujeitam à tua pregação. Mas não se alegre por isso, não. Se alegre porque o teu nome foi escrito no livro da vida. Aleluia. Glória a Deus. E Davi aqui, ele está se arrependendo, ele está chorando, ele está dizendo: Senhor, tenha misericórdia. Escreva, salva, dá alegria da tua salvação, para que possa a minha vida ter alegria novamente. E eu sei que hoje é uma caminhada que a igreja tem, e nós estamos caminhando, mas muitas vezes nós não estamos se importando mais com a presença de Deus nas nossas vidas. Nós estamos se importando com aquilo que as pessoas podem fazer por mim, por você, ou aquilo que Deus pode nos acrescentar. Mas não pensamos, porque se nós pensássemos um minuto sequer que Deus pode nos arrancar a salvação, que Deus pode se ausentar das nossas vidas, talvez eu pudesse pensar assim: eu vou viver uma vida a partir de hoje diferente da que eu tenho vivido. A minha vida precisa ser mudada. A minha vida precisa ser controlada não mais por mim, mas pela vontade do próprio Deus. Que as minhas vontades ela não existam mais, mas que as vontades de Deus ela esteja na minha vida, para que eu possa viver a vontade de Deus também. Aleluia. Porque é boa, santa e agradável aos olhos do Senhor. Quantos hoje vivem assim? A maioria gosta de pular, de fazer farra. A maioria gosta de fazer qualquer tipo de coisa. Mas quantas vezes você tem adorado o Senhor as tuas noites? Quantas vezes você tem que levantado pela manhã e você tem adorado o Senhor? Quantas vezes você tem vontade de, que nem Davi fala assim: Senhor, uma coisa te peço, que eu esteja todos os dias na tua casa, na tua presença. Quantas vezes você já disse isso? Sabe por que você não diz? Porque muitas vezes você pensa que o Espírito Santo de Deus já está com você, mas há muito tempo já se foi. Nós precisamos voltar ao Senhor. Hoje é tempo. Hoje é tempo. Eu não sou profeta. Eu sou um homem pequenininho que estou pregando essa palavra, mas essa palavra é de Deus. Essa palavra é de Deus, não é minha. Então ela vem que encontra nossas vidas, que possamos se arrepender hoje e que possamos voltar a ser como era antes. Davi, quando ele era uma criança, ele pegava leão, ele pegava urso, e ele enfrentou o gigante. Ele disse assim: olha, tu vem a mim com espadas e pedras, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Davi tinha uma confiança plena no Deus que ele servia, mas ele pecou, ele se ausentou da presença de Deus. E talvez você hoje tenha algumas coisas na tua vida que está te impedindo de você andar na presença de Deus, e há muito tempo você acha que o Espírito Santo de Deus está na tua vida, e há muito tempo já não está mais com você. Então que a gente possa se dobrar diante dessa palavra e dizer: eu quero mudar a minha vida, Senhor. Em vez de eu dar ênfase ao meu trabalho, aquele que eu tenho ganho com cada dia, de vez de eu dar ênfase às minhas alegrias que o mundo me oferece, as festas que o mundo me oferece, a partir de hoje, Senhor, eu quero ter alegria na tua presença, porque a tua presença é que me dá a condição de um dia estar com o Senhor. Isso é fácil, Senhor, é te conhecendo que o Senhor vai me receber, porque eu tenho certeza que ninguém de nós abre a porta para um estranho. Da mesma forma é Deus está esperando por você, mas que você precisa conhecer esse Deus. Você precisa conhecer a misericórdia, o caráter desse Deus e o juiz desse Deus, que não é só misericórdia, ele tem juízo também.
Amém? Eu convido vocês a ficarem em pé. Glória a Deus. Aleluia. Glórias ao Senhor. Márcio, pede para o Mateus colocar esse livro. Eu quero fazer uma oração com você.